Seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Saúde todos nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A promessa é para mim e é para você. Podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, nessa noite. Glória a Jesus. Estou agradecido a Deus por voltar mais uma vez aqui na Mineira Nova. Já fazia um tempinho que eu não vim aqui, né, irmão? E eu estava ali no banco. Eu voltei 19 anos atrás, irmão. E eu olhei para a igreja e vi algumas pessoas de 19 anos atrás. Lá da igrejinha, lá atrás da sua casa. Ainda lembrei, irmão. Você é da época da igrejinha, lá atrás da sua casa, né? Ele sim, eu lembrei, eu lembro de algumas pessoas que estão aqui conosco. Lembrei da irmã Rosângela. E foi no primeiro lugar que eu tive uma oportunidade de dar uma palavra, irmãos. O irmão Jorge Braga o Kid era meu líder da mocidade e falou assim: prega hoje. Daí eu falei: meu Deus, eu não sei pregar. Ele disse: não, mas tu vai pregar em nome de Jesus. Aleluia! Era uma igrejinha que começava aqui e terminava ali, né, irmãos? Eu acho que tinha umas 2 carreiras de banco. E eu glorifiquei a Deus quando me lembrei, porque aquele mesmo poder, aquele mesmo Espírito que estava lá glória a Jesus. Aquela mesma graça, aquela mesma misericórdia, aquele mesmo mover, aleluia. Talvez vocês não estiveram lá naquela igrejinha, meus irmãos, mas vocês estão hoje aqui na Mineira Nova, aleluia, glorificando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Muitos que estiveram lá já partiram, muitos acabaram até saindo da igreja. Aleluia. A você e eu estamos aqui hoje nessa igreja linda, maravilhosa. Aleluia. Bendizendo o nome de Jesus. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Dá saudade daquele tempo, irmão. Dá uma saudade, né? Mas é o mesmo poder estar hoje aqui nesta igreja. Glória a Deus. Os irmãos louvaram a Deus de coração. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Muito feliz. Agradecido ao Senhor. Quero agradecer ao presbítero, André, Paulo. Ele sabe da admiração, do carinho que eu tenho por ele, um grande homem de Deus. E sempre que oro, eu oro pelo Senhor e oro por essa igreja. E vocês têm um grande obreiro, grande e abençoado, grande também, né? É um grande homem de Deus. Eu brinco com ele porque ele é meu amigo e eu considero ele meu amigo, né? Uma bênção de Deus. Também os irmãos do Círculo de Oração que me convidaram, né? O irmão Zé disse que eles me convidaram porque para cada nota lá no ETOB. Eu espero que não seja por isso, né, irmão? Tem alguns que estão fazendo o curso teológico lá junto com a gente, né? E o irmão Zé disse que é por causa da nota, que eles querem tirar 10 em todas as provas lá. Mas não é assim não, meus irmãos. Se não acertar na provinha lá, não ganha nota. Mas quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos, na pessoa do irmão Adão, do irmão Josias, e todos os irmãos que estão aqui, do irmão Valdeci, né, por me convidar para vir aqui nesta noite, né? E quero dar os parabéns para essa congregação, porque é a congregação que mais tem pessoas estudando, irmãos. Mais tem pessoas lá na história, lá no Querigma, que agora mudou o nome, né? Irmão, a teologia, tem gente que fala mal da teologia. E tem vezes que as pessoas têm razão. Porque tem gente que estuda teologia para falar difícil. Mas eu estava sentada ali. Aí não presta. Então senta ali. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus para simplificar a palavra de Deus, meus irmãos, a teologia é uma bênção do Senhor Jesus. Então, os parabéns, que Deus os abençoe. Deus os abençoe grandemente nessa noite. Então, meus irmãos, assim que eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos, né, veio uma palavra ao meu coração, e eu orei a Deus. Está no livro, na carta de Paulo aos Efésios. E né, nós não somos grandes pregadores, nós somos, né, mas podemos falar alguma coisa que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu estava sentado no banco ali, e sempre que eu prego, irmãos, eu fico com a mão gelada, eu fico com o meu coração acelerado e a minha perna fica bamba. Porque se não for assim, não dá certo o negócio, né, irmão? Porque isso aqui não é profissão, né? Isso aqui é Deus, é a palavra de Deus, não é verdade, meus irmãos? O dia que eu chegar no púlpito e virar um profissional, daí eu já vou querer ganhar dinheiro também, né? Os irmãos também não vão querer pagar. Então, mas eu pedi, né? Mas não vai me dar, né? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Para minha filha. Glória a Deus. Bendito o nome de Deus.
6 e 10. Capítulo 6 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Glória a Jesus. E daí eu cheguei aqui no culto, irmãos, e veio sempre aquele sentimento: É a mesma cadeira. será que é realmente esta palavra que tu quer que eu traga para a tua igreja? Sempre vem um pensamento na cabeça da gente, sempre vem uma ideia. Ah, Senhor, eu quero obedecer o teu Espírito, chegar lá e mudar, e eu vou mudar. Aí o irmão Adão vem trazer o momento da escola dominical. Eu não tinha nem, essa semana não consegui ler a lição da escola dominical. E o título da lição é o seguinte: a atualidade dos conselhos de Paulo. É o título da lição de domingo, não é verdade, irmão? Então eu senti confirmação de Deus nesta palavra, né? Irmãos, Paulo, ele foi um escritor, ele foi um evangelista maravilhoso, um homem cheio de Deus, alguém que sempre se dispôs, depois que ele aceitou a Jesus, depois que ele teve uma experiência com Jesus, ele se disponibilizou, ele gastou a sua vida para evangelizar os povos, ele gastou a sua vida para fundar novas igrejas, ele gastou a sua vida em prol da palavra do Senhor Jesus. Ele sofreu, ele foi preso, ele foi tratado de maneira muito mal, muito ruim, mas não se custou, e ele foi um dos homens que fez grandes cartas, grandes epístolas, ensinando as igrejas do tempo primitivo, né? E a carta aos Efésios é uma delas, né? Paulo, na sua biografia, na sua história, ele tinha um carinho todo especial pela cidade de Éfeso. Ele era um homem que tinha um desejo no seu coração que a palavra do Senhor fosse pregada. E quando eu estava lendo, eu peguei e comecei a ler toda a carta aos Efésios, estava lendo realmente assim, parágrafo, versículo por versículo, e fiquei maravilhado cada vez mais nessa palavra, da maneira que Paulo apresenta àquela igreja a vida dele. Não, da maneira que Paulo apresenta a igreja de Éfeso a pessoa de Jesus Cristo. A maneira amável, uma maneira cheia de graça, cheia de unção. O desejo que Paulo tinha que aquela igreja fosse melhor, o desejo que Paulo tinha que aquela igreja crescesse na graça, crescesse no conhecimento, crescesse na esperança, crescesse na comunhão com o Senhor Jesus. E eu olho para os nossos dias de hoje e eu vejo qual é o objetivo do homem nos dias de hoje. Falando do homem mundano, daquele homem que não tem Cristo, o seu desejo está muitas vezes no dinheiro, mas principalmente, meus irmãos, o desejo do homem, às vezes o poder é mais importante do que o dinheiro. A busca pelo poder no mundo de hoje, para algumas pessoas, é muito mais importante do que a busca pelo dinheiro. O poder de mandar, de comandar as coisas, de comandar o mundo, de ter, e através disso ter benefícios para a sua vida. Os irmãos vão entender ao longo dessa passagem. E na igreja, irmãos, qual é o nosso objetivo, né? Qual é o nosso objetivo? Tem gente que diz assim, vou citar algumas conversas que tivemos nas nossas aulas, eu sempre digo assim: o que nós queremos hoje como igreja de Cristo? Muitas vezes nós somos muito saudosistas e começamos a citar a igreja primitiva. Porque lá na igreja primitiva os irmãos oravam e os milagres aconteciam. Os nossos irmãos apóstolos oravam e os milagres aconteciam. A igreja se reunia e o poder de Deus descia sobre a igreja de Cristo. Como se a igreja primitiva, meus irmãos, não tivesse problemas, como se a igreja primitiva não tivesse dificuldades, como se a igreja primitiva não tivesse lutas, problemas que aconteciam no meio daquela igreja. Os problemas deles eram diferentes dos nossos que nós temos hoje, mas os problemas aconteciam lá como acontecem hoje no meio da igreja. As lutas, as dificuldades, as perseguições, as tribulações também aconteciam naquela época, mas este poder, este milagre que acontecia lá naquela época, irmãos, Jesus Cristo apenas tinha sido crucificado, Jesus Cristo há poucos dias tinha ressuscitado, tinha subido ao céu. Nós sempre temos uma ideia, aquele povo tinha uma ideia que Jesus Cristo dentro de pouco tempo voltaria, mas passaram-se os anos foram passando, os dias foram passando, e passou uma década,
passou 2 décadas, passaram 30, 40, 50 anos e Jesus não voltou para aquele povo. E os problemas começaram, problemas teológicos, problemas com falsos profetas, problemas com falsos doutores também, que começaram a querer desvirtuar o Evangelho de Cristo. E a batalha de Satanás contra aquela igreja foi grande, meus irmãos, porque era o início da obra de Cristo, era o início do projeto de Cristo. Mas hoje nós somos o final do projeto de Cristo, não podemos saber, meus irmãos. Sabemos que estamos vivendo momentos de dificuldade, sabemos que estamos passando por dias de luta, dias de tribulação, mas nós somos a igreja da atualidade de Cristo. Eu e você, cada um de nós que estamos aqui agora, obreiros, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, está sobre a nossa vida. Aleluia. Eu, você que estamos aqui nessa noite, somos os vasos de Deus para fazer o poder de Deus vir sobre as nossas vidas. Eu e você, obreiros, cada um de nós que estamos aqui.